assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Ele recebeu uma segunda chance quando cumpriu sua pena na prisão por um crime que não cometeu. Este é Michael, um ex-jogador de basquete muito talentoso, que agora tenta provar para si mesmo e para todos que têm talento no basquete. Neste caminho, ele encontra amigos que lhe ajudam a participar de campeonatos, onde ele possa mostrar tudo o que sabe. Mesmo vendo toda uma multidão impressionada com suas habilidades únicas no basquete, Michael precisa enfrentar ainda o maior desafio da sua vida: convencer sua própria família de que foi condenado injustamente. Conheça a vida deste grande campeão, que terá que vencer esses dilemas e traumas para se tornar um ícone para toda a sua geração. Imagine, você é jovem, talentoso e tem um futuro brilhante no basquete. Todo mundo acredita que você vai ser uma estrela, talvez até jogar na NBA. Esse era o Michael Diggs. O cara era incrível nas quadras. Fazia jogadas que ninguém conseguia parar. Ele estava a um passo de realizar seu sonho. Mas aí, do nada, a vida dele vira de cabeça para baixo. Uma noite, algo terrível acontece. Um crime é cometido e, de alguma forma, ele acaba sendo acusado injustamente. Ele jura que não fez nada, mas ninguém acredita nele. As provas estão contra ele e o tribunal não quer nem saber. Resultado: Michael vai para a prisão, um jovem cheio de talento, agora preso por algo que ele nunca fez. No começo, o desespero bate forte. Ele perde tudo: sua carreira, sua reputação e, o pior de tudo, a confiança da própria família. Dentro da cadeia, a vida é dura. Ele precisa se adaptar a um ambiente cheio de gente perigosa, onde todo mundo está sempre pronto para brigar. O tempo passa devagar e cada dia é uma luta para não perder a esperança. Mas Michael não desiste. Ele começa a buscar força na única coisa que ainda resta: sua fé. Mesmo rodeado por injustiça, ele acredita que Deus tem um plano para ele. Ele aprende a ser paciente, a controlar sua raiva e a encontrar paz, mesmo estando preso. Durante os anos na prisão, ele não abandona o basquete. Sempre que pode, ele treina, joga sozinho, imaginando o dia em que terá uma segunda chance. Outros presos começam a respeitá-lo, não só pelo que ele faz na quadra, mas também pelo jeito como ele encara a vida. Então, finalmente, o dia chega. Depois de cumprir sua pena, Michael é solto. Mas a liberdade não é tão doce quanto ele imaginava. Lá fora, as coisas não são fáceis. Ele sai da prisão sem dinheiro, sem emprego e sem apoio. A sociedade olha para ele como um criminoso, mesmo sem ele ter feito nada. E o pior: sua própria família ainda duvida da sua inocência. Michael precisa começar do zero. Ele tem que encontrar um jeito de reconstruir sua vida, provar que ainda é um jogador talentoso e, acima de tudo, convencer sua família de que ele nunca foi culpado. O problema é que o mundo não dá segundas chances tão facilmente. Ele tenta arrumar um trabalho honesto, mas sempre que alguém descobre que ele foi preso, já era. Portas fechadas na cara dele o tempo todo. Ele quer voltar a jogar basquete, mas como? Quem vai dar uma chance para um ex-presidiário? Pior ainda, sua própria família olha para ele com dúvida. Eles não dizem na cara, mas dá para ver nos olhos deles. E se ele realmente for culpado? Isso machuca mais do que qualquer pancada na quadra. Mas Michael não desiste. Ele continua treinando, mesmo sem um time, mesmo sem uma quadra oficial. Ele treina em qualquer lugar, em ruas vazias, em quadras de bairros abandonados, onde der. Ele sabe que ainda tem talento, que nasceu para isso. Então, uma luz no fim do túnel. Um amigo do passado aparece. Esse cara, que acreditou nele desde sempre, fala sobre um torneio de enterradas. Um campeonato grande, com prêmios em dinheiro e, mais importante, uma chance de mostrar ao mundo que ele ainda é um monstro no basquete. Michael topa na hora. Mas tem um problema. Ele precisa de um treinador, alguém que o ajude a voltar ao seu auge. E é aí que entra um ex-treinador aposentado, um cara que já viu de tudo no basquete. No começo, esse treinador não quer nem saber de Michael. Por que eu ajudaria um ex-presidiário? Mas Michael insiste. Ele mostra dedicação, mostra que não está ali de brincadeira. Aos poucos, o treinador aceita ajudá-lo. Os treinos são pesados, puxados. Michael sente dor,
sente o cansaço, mas não para. Ele sabe que essa pode ser sua última chance. Durante esse tempo, ele também vai fazendo amigos novos, pessoas que o incentivam e começam a acreditar nele. Mas também aparecem os invejosos, aqueles que não querem ver ele se dar bem. E como se já não bastasse tudo isso, Michael ainda tem que lidar com a pressão psicológica. A cada treino, a cada arremesso, ele lembra do tempo que perdeu na prisão, das oportunidades que foram arrancadas dele. Mas ele empurra esses pensamentos para longe e segue em frente. Chega o dia do torneio. A arena está lotada. O barulho da multidão é ensurdecedor. Todos os melhores jogadores de enterradas do país estão ali. Alguns deles já ouviram falar de Michael, mas tratam ele como um ninguém. Esse cara aí, tá achando que vai vencer a gente? Michael não responde. Ele deixa a bola falar por ele. Só que logo no começo, as coisas não saem como ele queria. Ele erra algumas jogadas, sente a pressão. Parece que os anos fora da competição ainda pesam. Os adversários estão preparados e fazem de tudo para desestabilizá-lo. Mas então, algo muda dentro dele. Ele respira fundo, lembra de tudo que passou, de todas as batalhas que venceu só para estar ali. Ele se concentra. E aí, quando chega a sua vez novamente, BUM! Michael faz uma enterrada absurda, daquelas que ninguém esperava. A plateia vibra, os adversários olham com surpresa. Ele não só ainda tem talento, ele tá melhor do que nunca. Michael segue avançando, mas sente a pressão. Cada movimento dele é analisado, cada erro pode custar a vitória. Os juízes estão de olho, os adversários querem derrubá-lo. E no meio disso tudo, tem a voz na cabeça dele dizendo: e se eu não for bom o suficiente? Mas ele não chegou até ali para desistir. Na semifinal, ele encara um rival que não só é talentoso, mas também quer humilhar Michael. O cara provoca, fala besteira, tenta desconcentrá-lo. Na primeira tentativa, Michael erra. O rival sorri, como se já tivesse ganho. Michael fecha os olhos, respira fundo e lembra de tudo o que passou. Os anos na prisão, o preconceito, as portas fechadas. Ele sabe que não pode deixar essa chance escapar. Então ele corre, salta e faz a enterrada. Uma coisa absurda, inacreditável. A bola entra com tanta força que a tabela balança e a plateia explode. Todo mundo fica de pé. Os juízes se olham, impressionados. Nota máxima. Agora é a final. Michael contra o favorito do torneio. Esse cara nunca perdeu uma competição. É uma lenda nas enterradas. Ele começa mandando jogadas impressionantes. E Michael precisa superá-lo. O primeiro salto de Michael é incrível, mas o rival ainda está na frente. Agora é tudo ou nada. Ele precisa de uma jogada perfeita, algo que ninguém jamais fez. O ginásio inteiro prende a respiração. Michael pega impulso, corre, salta, e no ar, parece que o tempo para. Ele gira o corpo, passa a bola entre as pernas e finaliza com uma enterrada monstruosa. O ginásio vem abaixo, as pessoas gritam, se levantam, jogam as mãos para o alto. Os juízes olham uns para os outros e não têm escolha. Nota máxima. Michael vence o torneio, mas a vitória não é só o troféu. Ali, naquele momento, ele sente algo maior. Ele provou que ainda é um campeão, que ainda tem valor. O público, que antes duvidava dele, agora o aplaude. Ele vê nos olhos das pessoas respeito, admiração. Mas falta uma coisa. Ele olha para a arquibancada e vê sua família. Pela primeira vez desde que saiu da prisão, eles não têm mais aquela dúvida no olhar. Eles não precisam de palavras para dizer: a gente acredita em você. Michael entrou naquele torneio querendo provar algo. Ele queria mostrar que ainda era um grande jogador, que tinha talento de sobra e que merecia respeito. Mas no fim das contas, a maior vitória dele não foi o troféu. Foi algo muito maior. O que essa história realmente mostra é que a vida sempre dá pancadas na gente, às vezes injustamente. Michael foi preso por um crime que não cometeu, perdeu anos da vida e quando saiu, ninguém queria dar uma segunda chance. Ele poderia ter desistido, poderia ter se revoltado contra o mundo e se entregado à raiva. Mas ele escolheu outro caminho. E aí entra um dos valores mais fortes do filme: perseverança. Michael sabia que seria difícil reconstruir sua vida. Cada porta fechada, cada olhar de desconfiança, cada palavra de dúvida da própria família era um golpe no coração. Mas ele continuou. Ele treinou sozinho, trabalhou duro e nunca deixou que os erros dos outros o definissem. Isso ensina uma coisa importante: o mundo nem sempre é justo,
mas a gente precisa seguir em frente mesmo assim. Outro valor essencial na história é a fé. Michael passou anos na prisão, um lugar onde muita gente perde a esperança. Mas em vez de se entregar ao desespero, ele encontrou força na fé. Ele acreditava que Deus tinha um propósito para ele, que tudo o que ele estava passando fazia parte de um plano maior. Não quer dizer que ele não teve dúvidas ou momentos de fraqueza, mas a fé dele era mais forte do que o medo, e isso fez toda a diferença. Além disso, o filme mostra a importância da superação pessoal. No torneio, Michael não estava só competindo contra outros jogadores. Ele estava lutando contra os traumas do passado, contra a insegurança, contra a sensação de que nunca teria uma nova chance. Cada enterrada que ele fazia não era só uma jogada bonita, era um símbolo da sua luta para provar que ele ainda era alguém. Ele recebeu uma segunda chance quando cumpriu sua pena na prisão por um crime que não cometeu. Este é Michael, um ex-jogador de basquete muito talentoso, que agora tenta provar para si mesmo e para todos que têm talento no basquete. Neste caminho, ele encontra amigos que lhe ajudam a participar de campeonatos, onde ele possa mostrar tudo o que sabe. Mesmo vendo toda uma multidão impressionada com suas habilidades únicas no basquete, Michael precisa enfrentar ainda o maior desafio da sua vida: convencer sua própria família de que foi condenado injustamente. Conheça a vida deste grande campeão, que terá que vencer esses dilemas e traumas para se tornar um ícone para toda a sua geração. Imagine, você é jovem, talentoso e tem um futuro brilhante no basquete. Todo mundo acredita que você vai ser uma estrela, talvez até jogar na NBA. Esse era o Michael Diggs. O cara era incrível nas quadras, fazia jogadas que ninguém conseguia parar. Ele estava a um passo de realizar seu sonho. Mas aí, do nada, a vida dele vira de cabeça para baixo. Uma noite, algo terrível acontece. Um crime é cometido e, de alguma forma, ele acaba sendo acusado injustamente. Ele jura que não fez nada, mas ninguém acredita nele. As provas estão contra ele e o tribunal não quer nem saber. Resultado: Michael vai para a prisão, um jovem cheio de talento, agora preso por algo que ele nunca fez. No começo, o desespero bate forte. Ele perde tudo: sua carreira, sua reputação e, o pior de tudo, a confiança da própria família. Dentro da cadeia, a vida é dura. Ele precisa se adaptar a um ambiente cheio de gente perigosa, onde todo mundo está sempre pronto para brigar. O tempo passa devagar e cada dia é uma luta para não perder a esperança. Mas Michael não desiste. Ele começa a buscar força na única coisa que ainda resta: sua fé. Mesmo rodeado por injustiça, ele acredita que Deus tem um plano para ele. Ele aprende a ser paciente, a controlar sua raiva e a encontrar paz, mesmo estando preso. Durante os anos na prisão, ele não abandona o basquete. Sempre que pode, ele treina, joga sozinho, imaginando o dia em que terá uma segunda chance. Outros presos começam a respeitá-lo, não só pelo que ele faz na quadra, mas também pelo jeito como ele encara a vida. Então, finalmente, o dia chega. Depois de cumprir sua pena, Michael é solto. Mas a liberdade não é tão doce quanto ele imaginava. Lá fora, as coisas não são fáceis. Ele sai da prisão sem dinheiro, sem emprego e sem apoio. A sociedade olha para ele como um criminoso, mesmo sem ele ter feito nada. E o pior, sua própria família ainda duvida da sua inocência. Michael precisa começar do zero. Ele tem que encontrar um jeito de reconstruir sua vida, provar que ainda é um jogador talentoso e, acima de tudo, convencer sua família de que ele nunca foi culpado. O problema é que o mundo não dá segundas chances tão facilmente. Ele tenta arrumar um trabalho honesto, mas sempre que alguém descobre que ele foi preso, já era. Portas fechadas na cara dele o tempo todo. Ele quer voltar a jogar basquete, mas como? Quem vai dar uma chance para um ex-presidiário? Pior ainda, sua própria família olha para ele com dúvida. Eles não dizem na cara, mas dá para ver nos olhos deles. E se ele realmente for culpado? Isso machuca mais do que qualquer pancada na quadra. Mas Michael não desiste. Ele continua treinando, mesmo sem um time, mesmo sem uma quadra oficial. Ele treina em qualquer lugar, em ruas vazias, em quadras de bairros abandonados, onde der. Ele sabe que ainda tem talento, que nasceu para isso. Então, uma luz no fim do túnel. Um amigo do passado aparece. Esse cara, que acreditou nele desde sempre, fala sobre um torneio de enterradas.
um campeonato grande, com prêmios em dinheiro e, mais importante, uma chance de mostrar ao mundo que ele ainda é um monstro no basquete. Michael topa na hora. Mas tem um problema. Ele precisa de um treinador, alguém que o ajude a voltar ao seu auge. E é aí que entra um ex-treinador aposentado, um cara que já viu de tudo no basquete. No começo, esse treinador não quer nem saber de Michael. Por que eu ajudaria um ex-presidiário? Mas Michael insiste. Ele mostra dedicação, mostra que não tá ali de brincadeira. Aos poucos, o treinador aceita ajudá-lo. Os treinos são pesados, puxados. Michael sente dor, sente o cansaço, mas não para. Ele sabe que essa pode ser sua última chance. Durante esse tempo, ele também vai fazendo amigos novos, pessoas que o incentivam e começam a acreditar nele. Mas também aparecem os invejosos, aqueles que não querem ver ele se dar bem. E como se já não bastasse tudo isso, Michael ainda tem que lidar com a pressão psicológica. A cada treino, a cada arremesso, ele lembra do tempo que perdeu na prisão, das oportunidades que foram arrancadas dele. Mas ele empurra esses pensamentos para longe e segue em frente. Chega o dia do torneio. A arena está lotada. O barulho da multidão é ensurdecedor. Todos os melhores jogadores de enterradas do país estão ali. Alguns deles já ouviram falar de Michael, mas tratam ele como um ninguém. Esse cara aí, tá achando que vai vencer a gente? Michael não responde. Ele deixa a bola falar por ele. Só que logo no começo, as coisas não saem como ele queria. Ele erra algumas jogadas, sente a pressão. Parece que os anos fora da competição ainda pesam. Os adversários estão preparados e fazem de tudo para desestabilizá-lo. Mas então, algo muda dentro dele. Ele respira fundo, lembra de tudo que passou, de todas as batalhas que venceu só para estar ali. Ele se concentra. E aí, quando chega a sua vez novamente, BUM! Michael faz uma enterrada absurda, daquelas que ninguém esperava. A plateia vibra, os adversários olham com surpresa. Ele não só ainda tem talento, ele tá melhor do que nunca. Michael segue avançando, mas sente a pressão. Cada movimento dele é analisado, cada erro pode custar a vitória. Os juízes estão de olho, os adversários querem derrubá-lo. E no meio disso tudo, tem a voz na cabeça dele dizendo: e se eu não for bom o suficiente? Mas ele não chegou até ali para desistir. Na semifinal, ele encara um rival que não só é talentoso, mas também quer humilhar Michael. O cara provoca, fala besteira, tenta desconcentrá-lo. Na primeira tentativa, Michael erra. O rival sorri, como se já tivesse ganho. Michael fecha os olhos, respira fundo e lembra de tudo o que passou. Os anos na prisão, o preconceito, as portas fechadas. Ele sabe que não pode deixar essa chance escapar. Então ele corre, salta e faz a enterrada. Uma coisa absurda, inacreditável. A bola entra com tanta força que a tabela balança e a plateia explode. Todo mundo fica de pé. Os juízes se olham, impressionados. Nota máxima. Agora é a final. Michael contra o favorito do torneio. Esse cara nunca perdeu uma competição. É uma lenda nas enterradas. Ele começa mandando jogadas impressionantes. E Michael precisa superá-lo. O primeiro salto de Michael é incrível, mas o rival ainda está na frente. Agora é tudo ou nada. Ele precisa de uma jogada perfeita, algo que ninguém jamais fez. O ginásio inteiro prende a respiração. Michael pega impulso, corre, salta, e no ar, parece que o tempo para. Ele gira o corpo, passa a bola entre as pernas e finaliza com uma enterrada monstruosa. O ginásio vem abaixo, as pessoas gritam, se levantam, jogam as mãos para o alto. Os juízes olham uns para os outros e não têm escolha. Nota máxima. Michael vence o torneio, mas a vitória não é só o troféu. Ali, naquele momento, ele sente algo maior. Ele provou que ainda é um campeão, que ainda tem valor. O público, que antes duvidava dele, agora o aplaude. Ele vê nos olhos das pessoas respeito, admiração. Mas falta uma coisa. Ele olha para a arquibancada e vê sua família. Pela primeira vez desde que saiu da prisão, eles não têm mais aquela dúvida no olhar. Eles não precisam de palavras para dizer: a gente acredita em você. Michael entrou naquele torneio querendo provar algo. Ele queria mostrar que ainda era um grande jogador, que tinha talento de sobra e que merecia respeito. Mas no fim das contas, a maior vitória dele não foi o troféu. Foi algo muito maior. O que essa história realmente mostra é que a vida sempre dá pancadas na gente, às vezes, injustamente. Michael foi preso por um crime que não cometeu,
Perdeu anos da vida e, quando saiu, ninguém queria dar uma segunda chance. Ele poderia ter desistido, poderia ter se revoltado contra o mundo e se entregado à raiva. Mas ele escolheu outro caminho. E aí entra um dos valores mais fortes do filme: perseverança. Michael sabia que seria difícil reconstruir sua vida. Cada porta fechada, cada olhar de desconfiança, cada palavra de dúvida da própria família era um golpe no coração. Mas ele continuou. Ele treinou sozinho, trabalhou duro e nunca deixou que os erros dos outros o definissem. Isso ensina uma coisa importante: o mundo nem sempre é justo, mas a gente precisa seguir em frente mesmo assim. Outro valor essencial na história é a fé. Michael passou anos na prisão, um lugar onde muita gente perde a esperança. Mas em vez de se entregar ao desespero, ele encontrou força na fé. Ele acreditava que Deus tinha um propósito para ele, que tudo o que ele estava passando fazia parte de um plano maior. Não quer dizer que ele não teve dúvidas ou momentos de fraqueza, mas a fé dele era mais forte do que o medo. E isso fez toda a diferença. Além disso, o filme mostra a importância da superação pessoal. No torneio, Michael não estava só competindo contra outros jogadores. Ele estava lutando contra os traumas do passado, contra a insegurança, contra a sensação de que nunca teria uma nova chance. Cada enterrada que ele fazia não era só uma jogada bonita, era um símbolo da sua luta para provar que ele ainda era alguém. Ele recebeu uma segunda chance quando cumpriu sua pena na prisão por um crime que não cometeu. Este é Michael, um ex-jogador de basquete muito talentoso, que agora tenta provar para si mesmo e para todos que têm talento no basquete. Neste caminho, ele encontra amigos que lhe ajudam a participar de campeonatos, onde ele possa mostrar tudo o que sabe. Mesmo vendo toda uma multidão impressionada com suas habilidades únicas no basquete, Michael precisa enfrentar ainda o maior desafio da sua vida: convencer sua própria família de que foi condenado injustamente. Conheça a vida deste grande campeão, que terá que vencer esses dilemas e traumas para se tornar um ícone para toda a sua geração. Imagine, você é jovem, talentoso e tem um futuro brilhante no basquete. Todo mundo acredita que você vai ser uma estrela, talvez até jogar na NBA. Esse era o Michael Diggs. O cara era incrível nas quadras. Fazia jogadas que ninguém conseguia parar. Ele estava a um passo de realizar seu sonho. Mas aí, do nada, a vida dele vira de cabeça para baixo. Uma noite, algo terrível acontece. Um crime é cometido e, de alguma forma, ele acaba sendo acusado injustamente. Ele jura que não fez nada, mas ninguém acredita nele. As provas estão contra ele e o tribunal não quer nem saber. Resultado: Michael vai para a prisão, um jovem cheio de talento, agora preso por algo que ele nunca fez. No começo, o desespero bate forte. Ele perde tudo: sua carreira, sua reputação e, o pior de tudo, a confiança da própria família. Dentro da cadeia, a vida é dura. Ele precisa se adaptar a um ambiente cheio de gente perigosa, onde todo mundo está sempre pronto para brigar. O tempo passa devagar e cada dia é uma luta para não perder a esperança. Mas Michael não desiste. Ele começa a buscar força na única coisa que ainda resta: sua fé. Mesmo rodeado por injustiça, ele acredita que Deus tem um plano para ele. Ele aprende a ser paciente, a controlar sua raiva e a encontrar paz, mesmo estando preso. Durante os anos na prisão, ele não abandona o basquete. Sempre que pode, ele treina, joga sozinho, imaginando o dia em que terá uma segunda chance. Outros presos começam a respeitá-lo, não só pelo que ele faz na quadra, mas também pelo jeito como ele encara a vida. Então, finalmente, o dia chega. Depois de cumprir sua pena, Michael é solto. Mas a liberdade não é tão doce quanto ele imaginava. Lá fora, as coisas não são fáceis. Ele sai da prisão sem dinheiro, sem emprego e sem apoio. A sociedade olha para ele como um criminoso, mesmo sem ele ter feito nada. E o pior, sua própria família ainda duvida da sua inocência. Michael precisa começar do zero. Ele tem que encontrar um jeito de reconstruir sua vida, provar que ainda é um jogador talentoso e, acima de tudo, convencer sua família de que ele nunca foi culpado. O problema é que o mundo não dá segundas chances tão facilmente. Ele tenta arrumar um trabalho honesto, mas sempre que alguém descobre que ele foi preso, já era. Portas fechadas na cara dele o tempo todo. Ele quer voltar a jogar basquete, mas como? Quem vai dar uma chance para um ex-presidiário?
Pior ainda, sua própria família olha para ele com dúvida. Eles não dizem na cara, mas dá para ver nos olhos deles. E se ele realmente for culpado? Isso machuca mais do que qualquer pancada na quadra. Mas Michael não desiste. Ele continua treinando, mesmo sem um time, mesmo sem uma quadra oficial. Ele treina em qualquer lugar, em ruas vazias, em quadras de bairros abandonados, onde der. Ele sabe que ainda tem talento, que nasceu para isso. Então, uma luz no fim do túnel. Um amigo do passado aparece. Esse cara, que acreditou nele desde sempre, fala sobre um torneio de enterradas. Um campeonato grande, com prêmios em dinheiro e, mais importante, uma chance de mostrar ao mundo que ele ainda é um monstro no basquete. Michael topa na hora. Mas tem um problema. Ele precisa de um treinador, alguém que o ajude a voltar ao seu auge. E é aí que entra um ex-treinador aposentado, um cara que já viu de tudo no basquete. No começo, esse treinador não quer nem saber de Michael. Por que eu ajudaria um ex-presidiário? Mas Michael insiste. Ele mostra dedicação, mostra que não tá ali de brincadeira. Aos poucos, o treinador aceita ajudá-lo. Os treinos são pesados, puxados. Michael sente dor, sente o cansaço, mas não para. Ele sabe que essa pode ser sua última chance. Durante esse tempo, ele também vai fazendo amigos novos, pessoas que o incentivam e começam a acreditar nele. Mas também aparecem os invejosos, aqueles que não querem ver ele se dar bem. E como se já não bastasse tudo isso, Michael ainda tem que lidar com a pressão psicológica. A cada treino, a cada arremesso, ele lembra do tempo que perdeu na prisão, das oportunidades que foram arrancadas dele. Mas ele empurra esses pensamentos para longe e segue em frente. Chega o dia do torneio. A arena está lotada. O barulho da multidão é ensurdecedor. Todos os melhores jogadores de enterradas do país estão ali. Alguns deles já ouviram falar de Michael, mas tratam ele como um ninguém. Esse cara aí, tá achando que vai vencer a gente? Michael não responde. Ele deixa a bola falar por ele. Só que logo no começo, as coisas não saem como ele queria. Ele erra algumas jogadas, sente a pressão. Parece que os anos fora da competição ainda pesam. Os adversários estão preparados e fazem de tudo para desestabilizá-lo. Mas então, algo muda dentro dele. Ele respira fundo, lembra de tudo que passou, de todas as batalhas que venceu só para estar ali. Ele se concentra. E aí, quando chega a sua vez novamente, BUM! Michael faz uma enterrada absurda, daquelas que ninguém esperava. A plateia vibra, os adversários olham com surpresa. Ele não só ainda tem talento, ele tá melhor do que nunca. Michael segue avançando, mas sente a pressão. Cada movimento dele é analisado, cada erro pode custar a vitória. Os juízes estão de olho, os adversários querem derrubá-lo. E no meio disso tudo, tem a voz na cabeça dele dizendo: e se eu não for bom o suficiente? Mas ele não chegou até ali para desistir. Na semifinal, ele encara um rival que não só é talentoso, mas também quer humilhar Michael. O cara provoca, fala besteira, tenta desconcentrá-lo. Na primeira tentativa, Michael erra. O rival sorri, como se já tivesse ganho. Michael fecha os olhos, respira fundo e lembra de tudo o que passou. Os anos na prisão, o preconceito, as portas fechadas. Ele sabe que não pode deixar essa chance escapar. Então ele corre, salta e faz a enterrada. Uma coisa absurda, inacreditável. A bola entra com tanta força que a tabela balança e a plateia explode. Todo mundo fica de pé. Os juízes se olham, impressionados. Nota máxima. Agora é a final. Michael contra o favorito do torneio. Esse cara nunca perdeu uma competição. É uma lenda nas enterradas. Ele começa mandando jogadas impressionantes. E Michael precisa superá-lo. O primeiro salto de Michael é incrível, mas o rival ainda está na frente. Agora é tudo ou nada. Ele precisa de uma jogada perfeita, algo que ninguém jamais fez. O ginásio inteiro prende a respiração. Michael pega impulso, corre, salta, e no ar, parece que o tempo para. Ele gira o corpo, passa a bola entre as pernas e finaliza com uma enterrada monstruosa. O ginásio vem abaixo, as pessoas gritam, se levantam, jogam as mãos para o alto. Os juízes olham uns para os outros e não têm escolha. Nota máxima. Michael vence o torneio, mas a vitória não é só o troféu. Ali, naquele momento, ele sente algo maior. Ele provou que ainda é um campeão, que ainda tem valor. O público, que antes duvidava dele, agora o aplaude.
Ele vê nos olhos das pessoas respeito, admiração. Mas falta uma coisa. Ele olha para a arquibancada e vê sua família. Pela primeira vez desde que saiu da prisão, eles não têm mais aquela dúvida no olhar. Eles não precisam de palavras para dizer: "A gente acredita em você." Michael entrou naquele torneio querendo provar algo. Ele queria mostrar que ainda era um grande jogador, que tinha talento de sobra e que merecia respeito. Mas no fim das contas, a maior vitória dele não foi o troféu. Foi algo muito maior. O que essa história realmente mostra é que a vida sempre dá pancadas na gente, às vezes injustamente. Michael foi preso por um crime que não cometeu, perdeu anos da vida e quando saiu, ninguém queria dar uma segunda chance. Ele poderia ter desistido, poderia ter se revoltado contra o mundo e se entregado à raiva. Mas ele escolheu outro caminho. E aí entra um dos valores mais fortes do filme: perseverança. Michael sabia que seria difícil reconstruir sua vida. Cada porta fechada, cada olhar de desconfiança, cada palavra de dúvida da própria família era um golpe no coração. Mas ele continuou. Ele treinou sozinho, trabalhou duro e nunca deixou que os erros dos outros o definissem. Isso ensina uma coisa importante: o mundo nem sempre é justo, mas a gente precisa seguir em frente mesmo assim. Outro valor essencial na história é a fé. Michael passou anos na prisão, um lugar onde muita gente perde a esperança. Mas em vez de se entregar ao desespero, ele encontrou força na fé. Ele acreditava que Deus tinha um propósito para ele, que tudo o que ele estava passando fazia parte de um plano maior. Não quer dizer que ele não teve dúvidas ou momentos de fraqueza, mas a fé dele era mais forte do que o medo. E isso fez toda a diferença. Além disso, o filme mostra a importância da superação pessoal. No torneio, Michael não estava só competindo contra outros jogadores. Ele estava lutando contra os traumas do passado, contra a insegurança, contra a sensação de que nunca teria uma nova chance. Cada enterrada que ele fazia não era só uma jogada bonita, era um símbolo da sua luta para provar que ele ainda era alguém. Ele recebeu uma segunda chance quando cumpriu sua pena na prisão por um crime que não cometeu. Este é Michael, um ex-jogador de basquete muito talentoso, que agora tenta provar para si mesmo e para todos que têm talento no basquete. Neste caminho, ele encontra amigos que lhe ajudam a participar de campeonatos, onde ele possa mostrar tudo o que sabe. Mesmo vendo toda uma multidão impressionada com suas habilidades únicas no basquete, Michael precisa enfrentar ainda o maior desafio da sua vida: convencer sua própria família de que foi condenado injustamente. Conheça a vida deste grande campeão, que terá que vencer esses dilemas e traumas para se tornar um ícone para toda a sua geração. Imagine, você é jovem, talentoso e tem um futuro brilhante no basquete. Todo mundo acredita que você vai ser uma estrela, talvez até jogar na NBA. Esse era o Michael Diggs. O cara era incrível nas quadras. Fazia jogadas que ninguém conseguia parar. Ele estava a um passo de realizar seu sonho. Mas aí, do nada, a vida dele vira de cabeça para baixo. Uma noite, algo terrível acontece. Um crime é cometido e, de alguma forma, ele acaba sendo acusado injustamente. Ele jura que não fez nada, mas ninguém acredita nele. As provas estão contra ele e o tribunal não quer nem saber. Resultado: Michael vai para a prisão, um jovem cheio de talento, agora preso por algo que ele nunca fez. No começo, o desespero bate forte. Ele perde tudo: sua carreira, sua reputação e, o pior de tudo, a confiança da própria família. Dentro da cadeia, a vida é dura. Ele precisa se adaptar a um ambiente cheio de gente perigosa, onde todo mundo está sempre pronto para brigar. O tempo passa devagar e cada dia é uma luta para não perder a esperança. Mas Michael não desiste. Ele começa a buscar força na única coisa que ainda resta: sua fé. Mesmo rodeado por injustiça, ele acredita que Deus tem um plano para ele. Ele aprende a ser paciente, a controlar sua raiva e a encontrar paz, mesmo estando preso. Durante os anos na prisão, ele não abandona o basquete. Sempre que pode, ele treina, joga sozinho, imaginando o dia em que terá uma segunda chance. Outros presos começam a respeitá-lo, não só pelo que ele faz na quadra, mas também pelo jeito como ele encara a vida. Então, finalmente, o dia chega. Depois de cumprir sua pena, Michael é solto. Mas a liberdade não é tão doce quanto ele imaginava. Lá fora, as coisas não são fáceis.
Ele sai da prisão sem dinheiro, sem emprego e sem apoio. A sociedade olha para ele como um criminoso, mesmo sem ele ter feito nada. E o pior, sua própria família ainda duvida da sua inocência. Michael precisa começar do zero. Ele tem que encontrar um jeito de reconstruir sua vida, provar que ainda é um jogador talentoso e, acima de tudo, convencer sua família de que ele nunca foi culpado. O problema é que o mundo não dá segundas chances tão facilmente. Ele tenta arrumar um trabalho honesto, mas sempre que alguém descobre que ele foi preso, já era. Portas fechadas na cara dele o tempo todo. Ele quer voltar a jogar basquete, mas como? Quem vai dar uma chance para um ex-presidiário? Pior ainda, sua própria família olha para ele com dúvida. Eles não dizem na cara, mas dá para ver nos olhos deles. E se ele realmente for culpado? Isso machuca mais do que qualquer pancada na quadra. Mas Michael não desiste. Ele continua treinando, mesmo sem um time, mesmo sem uma quadra oficial. Ele treina em qualquer lugar, em ruas vazias, em quadras de bairros abandonados, onde der. Ele sabe que ainda tem talento, que nasceu para isso. Então, uma luz no fim do túnel. Um amigo do passado aparece. Esse cara, que acreditou nele desde sempre, fala sobre um torneio de enterradas. Um campeonato grande, com prêmios em dinheiro e, mais importante, uma chance de mostrar ao mundo que ele ainda é um monstro no basquete. Michael topa na hora. Mas tem um problema. Ele precisa de um treinador, alguém que o ajude a voltar ao seu auge. E é aí que entra um ex-treinador aposentado, um cara que já viu de tudo no basquete. No começo, esse treinador não quer nem saber de Michael. Por que eu ajudaria um ex-presidiário? Mas Michael insiste. Ele mostra dedicação, mostra que não tá ali de brincadeira. Aos poucos, o treinador aceita ajudá-lo. Os treinos são pesados, puxados. Michael sente dor, sente o cansaço, mas não para. Ele sabe que essa pode ser sua última chance. Durante esse tempo, ele também vai fazendo amigos novos, pessoas que o incentivam e começam a acreditar nele. Mas também aparecem os invejosos, aqueles que não querem ver ele se dar bem. E como se já não bastasse tudo isso, Michael ainda tem que lidar com a pressão psicológica. A cada treino, a cada arremesso, ele lembra do tempo que perdeu na prisão, das oportunidades que foram arrancadas dele. Mas ele empurra esses pensamentos para longe e segue em frente. Chega o dia do torneio. A arena está lotada. O barulho da multidão é ensurdecedor. Todos os melhores jogadores de enterradas do país estão ali. Alguns deles já ouviram falar de Michael, mas tratam ele como um ninguém. Esse cara aí, tá achando que vai vencer a gente? Michael não responde. Ele deixa a bola falar por ele. Só que logo no começo, as coisas não saem como ele queria. Ele erra algumas jogadas, sente a pressão. Parece que os anos fora da competição ainda pesam. Os adversários estão preparados e fazem de tudo para desestabilizá-lo. Mas então, algo muda dentro dele. Ele respira fundo, lembra de tudo que passou, de todas as batalhas que venceu só para estar ali. Ele se concentra. E aí, quando chega a sua vez novamente, BUM! Michael faz uma enterrada absurda, daquelas que ninguém esperava. A plateia vibra, os adversários olham com surpresa. Ele não só ainda tem talento, ele tá melhor do que nunca. Michael segue avançando, mas sente a pressão. Cada movimento dele é analisado, cada erro pode custar a vitória. Os juízes estão de olho, os adversários querem derrubá-lo. E no meio disso tudo, tem a voz na cabeça dele dizendo: e se eu não for bom o suficiente? Mas ele não chegou até ali para desistir. Na semifinal, ele encara um rival que não só é talentoso, mas também quer humilhar Michael. O cara provoca, fala besteira, tenta desconcentrá-lo. Na primeira tentativa, Michael erra. O rival sorri, como se já tivesse ganho. Michael fecha os olhos, respira fundo e lembra de tudo o que passou. Os anos na prisão, o preconceito, as portas fechadas. Ele sabe que não pode deixar essa chance escapar. Então ele corre, salta e faz a enterrada. Uma coisa absurda, inacreditável. A bola entra com tanta força que a tabela balança e a plateia explode. Todo mundo fica de pé. Os juízes se olham, impressionados. Nota máxima. Agora é a final. Michael contra o favorito do torneio. Esse cara nunca perdeu uma competição. É uma lenda nas enterradas. Ele começa mandando jogadas impressionantes. E Michael precisa superá-lo. O primeiro salto de Michael é incrível, mas o rival ainda está na frente.
Agora é tudo ou nada. Ele precisa de uma jogada perfeita, algo que ninguém jamais fez. O ginásio inteiro prende a respiração. Michael pega impulso, corre, salta, e no ar, parece que o tempo para. Ele gira o corpo, passa a bola entre as pernas e finaliza com uma enterrada monstruosa. O ginásio vem abaixo, as pessoas gritam, se levantam, jogam as mãos para o alto. Os juízes olham uns para os outros e não têm escolha. Nota máxima. Michael vence o torneio, mas a vitória não é só o troféu. Ali, naquele momento, ele sente algo maior. Ele provou que ainda é um campeão, que ainda tem valor. O público, que antes duvidava dele, agora o aplaude. Ele vê nos olhos das pessoas respeito, admiração. Mas falta uma coisa. Ele olha para a arquibancada e vê sua família. Pela primeira vez desde que saiu da prisão, eles não têm mais aquela dúvida no olhar. Eles não precisam de palavras para dizer: "A gente acredita em você." Michael entrou naquele torneio querendo provar algo. Ele queria mostrar que ainda era um grande jogador, que tinha talento de sobra e que merecia respeito. Mas no fim das contas, a maior vitória dele não foi o troféu. Foi algo muito maior. O que essa história realmente mostra é que a vida sempre dá pancadas na gente, às vezes, injustamente. Michael foi preso por um crime que não cometeu, perdeu anos da vida e, quando saiu, ninguém queria dar uma segunda chance. Ele poderia ter desistido, poderia ter se revoltado contra o mundo e se entregado à raiva. Mas ele escolheu outro caminho. E aí entra um dos valores mais fortes do filme: perseverança. Michael sabia que seria difícil reconstruir sua vida. Cada porta fechada, cada olhar de desconfiança, cada palavra de dúvida da própria família era um golpe no coração. Mas ele continuou. Ele treinou sozinho, trabalhou duro e nunca deixou que os erros dos outros o definissem. Isso ensina uma coisa importante: o mundo nem sempre é justo, mas a gente precisa seguir em frente mesmo assim. Outro valor essencial na história é a fé. Michael passou anos na prisão, um lugar onde muita gente perde a esperança. Mas em vez de se entregar ao desespero, ele encontrou força na fé. Ele acreditava que Deus tinha um propósito para ele, que tudo o que ele estava passando fazia parte de um plano maior. Não quer dizer que ele não teve dúvidas ou momentos de fraqueza, mas a fé dele era mais forte do que o medo. E isso fez toda a diferença. Além disso, o filme mostra a importância da superação pessoal. No torneio, Michael não estava só competindo contra outros jogadores. Ele estava lutando contra os traumas do passado, contra a insegurança, contra a sensação de que nunca teria uma nova chance. Cada enterrada que ele fazia não era só uma jogada bonita, era um símbolo da sua luta para provar que ele ainda era alguém. Ele recebeu uma segunda chance quando cumpriu sua pena na prisão por um crime que não cometeu. Este é Michael, um ex-jogador de basquete muito talentoso, que agora tenta provar para si mesmo e para todos que têm talento no basquete. Neste caminho, ele encontra amigos que lhe ajudam a participar de campeonatos, onde ele possa mostrar tudo o que sabe. Mesmo vendo toda uma multidão impressionada com suas habilidades únicas no basquete, Michael precisa enfrentar ainda o maior desafio da sua vida: convencer sua própria família de que foi condenado injustamente. Conheça a vida deste grande campeão, que terá que vencer esses dilemas e traumas para se tornar um ícone para toda a sua geração. Imagine, você é jovem, talentoso e tem um futuro brilhante no basquete. Todo mundo acredita que você vai ser uma estrela, talvez até jogar na NBA. Esse era o Michael Diggs. O cara era incrível nas quadras, fazia jogadas que ninguém conseguia parar. Ele estava a um passo de realizar seu sonho. Mas aí, do nada, a vida dele vira de cabeça para baixo. Uma noite, algo terrível acontece. Um crime é cometido e, de alguma forma, ele acaba sendo acusado injustamente. Ele jura que não fez nada, mas ninguém acredita nele. As provas estão contra ele e o tribunal não quer nem saber. Resultado: Michael vai para a prisão, um jovem cheio de talento, agora preso por algo que ele nunca fez. No começo, o desespero bate forte. Ele perde tudo: sua carreira, sua reputação e, o pior de tudo, a confiança da própria família. Dentro da cadeia, a vida é dura. Ele precisa se adaptar a um ambiente cheio de gente perigosa, onde todo mundo está sempre pronto para brigar. O tempo passa devagar e cada dia é uma luta para não perder a esperança. Mas Michael não desiste. Ele começa a buscar força na única coisa que ainda resta: sua fé.
Mesmo rodeado por injustiça, ele acredita que Deus tem um plano para ele. Ele aprende a ser paciente, a controlar sua raiva e a encontrar paz, mesmo estando preso. Durante os anos na prisão, ele não abandona o basquete. Sempre que pode, ele treina, joga sozinho, imaginando o dia em que terá uma segunda chance. Outros presos começam a respeitá-lo, não só pelo que ele faz na quadra, mas também pelo jeito como ele encara a vida. Então, finalmente, o dia chega. Depois de cumprir sua pena, Michael é solto. Mas a liberdade não é tão doce quanto ele imaginava. Lá fora, as coisas não são fáceis. Ele sai da prisão sem dinheiro, sem emprego e sem apoio. A sociedade olha para ele como um criminoso, mesmo sem ele ter feito nada. E o pior, sua própria família ainda duvida da sua inocência. Michael precisa começar do zero. Ele tem que encontrar um jeito de reconstruir sua vida, provar que ainda é um jogador talentoso e, acima de tudo, convencer sua família de que ele nunca foi culpado. O problema é que o mundo não dá segundas chances tão facilmente. Ele tenta arrumar um trabalho honesto, mas sempre que alguém descobre que ele foi preso, já era. Portas fechadas na cara dele o tempo todo. Ele quer voltar a jogar basquete, mas como? Quem vai dar uma chance para um ex-presidiário? Pior ainda, sua própria família olha para ele com dúvida. Eles não dizem na cara, mas dá para ver nos olhos deles. E se ele realmente for culpado? Isso machuca mais do que qualquer pancada na quadra. Mas Michael não desiste. Ele continua treinando, mesmo sem um time, mesmo sem uma quadra oficial. Ele treina em qualquer lugar, em ruas vazias, em quadras de bairros abandonados, onde der. Ele sabe que ainda tem talento, que nasceu para isso. Então, uma luz no fim do túnel. Um amigo do passado aparece. Esse cara, que acreditou nele desde sempre, fala sobre um torneio de enterradas. Um campeonato grande, com prêmios em dinheiro e, mais importante, uma chance de mostrar ao mundo que ele ainda é um monstro no basquete. Michael topa na hora. Mas tem um problema. Ele precisa de um treinador, alguém que o ajude a voltar ao seu auge. E é aí que entra um ex-treinador aposentado, um cara que já viu de tudo no basquete. No começo, esse treinador não quer nem saber de Michael. Por que eu ajudaria um ex-presidiário? Mas Michael insiste. Ele mostra dedicação, mostra que não está ali de brincadeira. Aos poucos, o treinador aceita ajudá-lo. Os treinos são pesados, puxados. Michael sente dor, sente o cansaço, mas não para. Ele sabe que essa pode ser sua última chance. Durante esse tempo, ele também vai fazendo amigos novos, pessoas que o incentivam e começam a acreditar nele. Mas também aparecem os invejosos, aqueles que não querem ver ele se dar bem. E como se já não bastasse tudo isso, Michael ainda tem que lidar com a pressão psicológica. A cada treino, a cada arremesso, ele lembra do tempo que perdeu na prisão, das oportunidades que foram arrancadas dele, mas ele empurra esses pensamentos para longe e segue em frente. Chega o dia do torneio, a arena está lotada. O barulho da multidão é ensurdecedor. Todos os melhores jogadores de enterradas do país estão ali. Alguns deles já ouviram falar de Michael, mas tratam ele como um ninguém. Esse cara aí, tá achando que vai vencer a gente? Michael não responde. Ele deixa a bola falar por ele. Só que logo no começo, as coisas não saem como ele queria. Ele erra algumas jogadas, sente a pressão. Parece que os anos fora da competição ainda pesam. Os adversários estão preparados e fazem de tudo para desestabilizá-lo. Mas então, algo muda dentro dele. Ele respira fundo, lembra de tudo que passou, de todas as batalhas que venceu só para estar ali. Ele se concentra. E aí, quando chega a sua vez novamente, BUM! Michael faz uma enterrada absurda, daquelas que ninguém esperava. A plateia vibra, os adversários olham com surpresa. Ele não só ainda tem talento, ele tá melhor do que nunca. Michael segue avançando, mas sente a pressão. Cada movimento dele é analisado, cada erro pode custar a vitória. Os juízes estão de olho, os adversários querem derrubá-lo. E no meio disso tudo, tem a voz na cabeça dele dizendo: e se eu não for bom o suficiente? Mas ele não chegou até ali para desistir. Na semifinal, ele encara um rival que não só é talentoso, mas também quer humilhar Michael. O cara provoca, fala besteira, tenta desconcentrá-lo. Na primeira tentativa, Michael erra. O rival sorri, como se já tivesse ganho.
Michael fecha os olhos, respira fundo e lembra de tudo o que passou. Os anos na prisão, o preconceito, as portas fechadas. Ele sabe que não pode deixar essa chance escapar. Então ele corre, salta e faz a enterrada. Uma coisa absurda, inacreditável. A bola entra com tanta força que a tabela balança e a plateia explode. Todo mundo fica de pé. Os juízes se olham, impressionados. Nota máxima. Agora é a final. Michael contra o favorito do torneio. Esse cara nunca perdeu uma competição. É uma lenda nas enterradas. Ele começa mandando jogadas impressionantes. E Michael precisa superá-lo. O primeiro salto de Michael é incrível, mas o rival ainda está na frente. Agora é tudo ou nada. Ele precisa de uma jogada perfeita, algo que ninguém jamais fez. O ginásio inteiro prende a respiração. Michael pega impulso, corre, salta, e no ar, parece que o tempo para. Ele gira o corpo, passa a bola entre as pernas e finaliza com uma enterrada monstruosa. O ginásio vem abaixo, as pessoas gritam, se levantam, jogam as mãos para o alto. Os juízes olham uns para os outros e não têm escolha. Nota máxima. Michael vence o torneio, mas a vitória não é só o troféu. Ali, naquele momento, ele sente algo maior. Ele provou que ainda é um campeão, que ainda tem valor. O público, que antes duvidava dele, agora o aplaude. Ele vê nos olhos das pessoas respeito, admiração. Mas falta uma coisa. Ele olha para a arquibancada e vê sua família. Pela primeira vez desde que saiu da prisão, eles não têm mais aquela dúvida no olhar. Eles não precisam de palavras para dizer: "A gente acredita em você." Michael entrou naquele torneio querendo provar algo. Ele queria mostrar que ainda era um grande jogador, que tinha talento de sobra e que merecia respeito. Mas no fim das contas, a maior vitória dele não foi o troféu. Foi algo muito maior. O que essa história realmente mostra é que a vida sempre dá pancadas na gente, às vezes, injustamente. Michael foi preso por um crime que não cometeu, perdeu anos da vida e quando saiu, ninguém queria dar uma segunda chance. Ele poderia ter desistido, poderia ter se revoltado contra o mundo e se entregado à raiva. Mas ele escolheu outro caminho. E aí entra um dos valores mais fortes do filme: perseverança. Michael sabia que seria difícil reconstruir sua vida. Cada porta fechada, cada olhar de desconfiança, cada palavra de dúvida da própria família era um golpe no coração. Mas ele continuou. Ele treinou sozinho, trabalhou duro e nunca deixou que os erros dos outros o definissem. Isso ensina uma coisa importante: o mundo nem sempre é justo, mas a gente precisa seguir em frente mesmo assim. Outro valor essencial na história é a fé. Michael passou anos na prisão, um lugar onde muita gente perde a esperança. Mas em vez de se entregar ao desespero, ele encontrou força na fé. Ele acreditava que Deus tinha um propósito para ele, que tudo o que ele estava passando fazia parte de um plano maior. Não quer dizer que ele não teve dúvidas ou momentos de fraqueza, mas a fé dele era mais forte do que o medo. E isso fez toda a diferença. Além disso, o filme mostra a importância da superação pessoal. No torneio, Michael não estava só competindo contra outros jogadores. Ele estava lutando contra os traumas do passado, contra a insegurança, contra a sensação de que nunca teria uma nova chance. Cada enterrada que ele fazia não era só uma jogada bonita, era um símbolo da sua luta para provar que ele ainda era alguém. Ele recebeu uma segunda chance quando cumpriu sua pena na prisão por um crime que não cometeu. Este é Michael, um ex-jogador de basquete muito talentoso, que agora tenta provar para si mesmo e para todos que têm talento no basquete. Neste caminho, ele encontra amigos que lhe ajudam a participar de campeonatos, onde ele possa mostrar tudo o que sabe. Mesmo vendo toda uma multidão impressionada com suas habilidades únicas no basquete, Michael precisa enfrentar ainda o maior desafio da sua vida: convencer sua própria família de que foi condenado injustamente. Conheça a vida deste grande campeão, que terá que vencer esses dilemas e traumas para se tornar um ícone para toda a sua geração. Imagine, você é jovem, talentoso e tem um futuro brilhante no basquete. Todo mundo acredita que você vai ser uma estrela, talvez até jogar na NBA. Esse era o Michael Diggs. O cara era incrível nas quadras, fazia jogadas que ninguém conseguia parar. Ele estava a um passo de realizar seu sonho. Mas aí, do nada, a vida dele vira de cabeça para baixo. Uma noite, algo terrível acontece. Um crime é cometido e, de alguma forma, ele acaba sendo acusado injustamente. Ele jura que não fez nada,
mas ninguém acredita nele. As provas estão contra ele, e o tribunal não quer nem saber. Resultado: Michael vai para a prisão, um jovem cheio de talento, agora preso por algo que ele nunca fez. No começo, o desespero bate forte. Ele perde tudo: sua carreira, sua reputação e, o pior de tudo, a confiança da própria família. Dentro da cadeia, a vida é dura. Ele precisa se adaptar a um ambiente cheio de gente perigosa, onde todo mundo está sempre pronto para brigar. O tempo passa devagar e cada dia é uma luta para não perder a esperança. Mas Michael não desiste. Ele começa a buscar força na única coisa que ainda resta: sua fé. Mesmo rodeado por injustiça, ele acredita que Deus tem um plano para ele. Ele aprende a ser paciente, a controlar sua raiva e a encontrar paz, mesmo estando preso. Durante os anos na prisão, ele não abandona o basquete. Sempre que pode, ele treina, joga sozinho, imaginando o dia em que terá uma segunda chance. Outros presos começam a respeitá-lo, não só pelo que ele faz na quadra, mas também pelo jeito como ele encara a vida. Então, finalmente, o dia chega. Depois de cumprir sua pena, Michael é solto. Mas a liberdade não é tão doce quanto ele imaginava. Lá fora, as coisas não são fáceis. Ele sai da prisão sem dinheiro, sem emprego e sem apoio. A sociedade olha para ele como um criminoso, mesmo sem ele ter feito nada. E o pior: sua própria família ainda duvida da sua inocência. Michael precisa começar do zero. Ele tem que encontrar um jeito de reconstruir sua vida, provar que ainda é um jogador talentoso e, acima de tudo, convencer sua família de que ele nunca foi culpado. O problema é que o mundo não dá segundas chances tão facilmente. Ele tenta arrumar um trabalho honesto, mas sempre que alguém descobre que ele foi preso, já era. Portas fechadas na cara dele o tempo todo. Ele quer voltar a jogar basquete, mas como? Quem vai dar uma chance para um ex-presidiário? Pior ainda, sua própria família olha para ele com dúvida. Eles não dizem na cara, mas dá para ver nos olhos deles. E se ele realmente for culpado? Isso machuca mais do que qualquer pancada na quadra. Mas Michael não desiste. Ele continua treinando, mesmo sem um time, mesmo sem uma quadra oficial. Ele treina em qualquer lugar, em ruas vazias, em quadras de bairros abandonados, onde der. Ele sabe que ainda tem talento, que nasceu para isso. Então, uma luz no fim do túnel. Um amigo do passado aparece. Esse cara, que acreditou nele desde sempre, fala sobre um torneio de enterradas. Um campeonato grande, com prêmios em dinheiro e, mais importante, uma chance de mostrar ao mundo que ele ainda é um monstro no basquete. Michael topa na hora. Mas tem um problema. Ele precisa de um treinador, alguém que o ajude a voltar ao seu auge. E é aí que entra um ex-treinador aposentado, um cara que já viu de tudo no basquete. No começo, esse treinador não quer nem saber de Michael. Por que eu ajudaria um ex-presidiário? Mas Michael insiste. Ele mostra dedicação, mostra que não está ali de brincadeira. Aos poucos, o treinador aceita ajudá-lo. Os treinos são pesados, puxados. Michael sente dor, sente o cansaço, mas não para. Ele sabe que essa pode ser sua última chance. Durante esse tempo, ele também vai fazendo amigos novos, pessoas que o incentivam e começam a acreditar nele. Mas também aparecem os invejosos, aqueles que não querem ver ele se dar bem. E como se já não bastasse tudo isso, Michael ainda tem que lidar com a pressão psicológica. A cada treino, a cada arremesso, ele lembra do tempo que perdeu na prisão, das oportunidades que foram arrancadas dele, mas ele empurra esses pensamentos para longe e segue em frente. Chega o dia do torneio, a arena está lotada. O barulho da multidão é ensurdecedor. Todos os melhores jogadores de enterradas do país estão ali. Alguns deles já ouviram falar de Michael, mas tratam ele como um ninguém. Esse cara aí, tá achando que vai vencer a gente? Michael não responde. Ele deixa a bola falar por ele. Só que logo no começo, as coisas não saem como ele queria. Ele erra algumas jogadas, sente a pressão. Parece que os anos fora da competição ainda pesam. Os adversários estão preparados e fazem de tudo para desestabilizá-lo. Mas então, algo muda dentro dele. Ele respira fundo, lembra de tudo que passou, de todas as batalhas que venceu só para estar ali. Ele se concentra. E aí, quando chega a sua vez novamente, BUM! Michael faz uma enterrada absurda, daquelas que ninguém esperava. A plateia vibra, os adversários olham com surpresa.
Ele não só ainda tem talento, ele tá melhor do que nunca. Michael segue avançando, mas sente a pressão. Cada movimento dele é analisado, cada erro pode custar a vitória. Os juízes estão de olho, os adversários querem derrubá-lo. E no meio disso tudo, tem a voz na cabeça dele dizendo: e se eu não for bom o suficiente? Mas ele não chegou até ali para desistir. Na semifinal, ele encara um rival que não só é talentoso, mas também quer humilhar Michael. O cara provoca, fala besteira, tenta desconcentrá-lo. Na primeira tentativa, Michael erra. O rival sorri, como se já tivesse ganho. Michael fecha os olhos, respira fundo e lembra de tudo o que passou. Os anos na prisão, o preconceito, as portas fechadas. Ele sabe que não pode deixar essa chance escapar. Então ele corre, salta e faz a enterrada. Uma coisa absurda, inacreditável. A bola entra com tanta força que a tabela balança e a plateia explode. Todo mundo fica de pé. Os juízes se olham, impressionados. Nota máxima. Agora é a final. Michael contra o favorito do torneio. Esse cara nunca perdeu uma competição. É uma lenda nas enterradas. Ele começa mandando jogadas impressionantes. E Michael precisa superá-lo. O primeiro salto de Michael é incrível, mas o rival ainda está na frente. Agora é tudo ou nada. Ele precisa de uma jogada perfeita, algo que ninguém jamais fez. O ginásio inteiro prende a respiração. Michael pega impulso, corre, salta, e no ar, parece que o tempo para. Ele gira o corpo, passa a bola entre as pernas e finaliza com uma enterrada monstruosa. O ginásio vem abaixo, as pessoas gritam, se levantam, jogam as mãos para o alto. Os juízes olham uns para os outros e não têm escolha. Nota máxima. Michael vence o torneio, mas a vitória não é só o troféu. Ali, naquele momento, ele sente algo maior. Ele provou que ainda é um campeão, que ainda tem valor. O público, que antes duvidava dele, agora o aplaude. Ele vê nos olhos das pessoas respeito, admiração. Mas falta uma coisa. Ele olha para a arquibancada e vê sua família. Pela primeira vez desde que saiu da prisão, eles não têm mais aquela dúvida no olhar. Eles não precisam de palavras para dizer: a gente acredita em você. Michael entrou naquele torneio querendo provar algo. Ele queria mostrar que ainda era um grande jogador, que tinha talento de sobra e que merecia respeito. Mas no fim das contas, a maior vitória dele não foi o troféu. Foi algo muito maior. O que essa história realmente mostra é que a vida sempre dá pancadas na gente, às vezes injustamente. Michael foi preso por um crime que não cometeu, perdeu anos da vida e quando saiu, ninguém queria dar uma segunda chance. Ele poderia ter desistido, poderia ter se revoltado contra o mundo e se entregado à raiva. Mas ele escolheu outro caminho. E aí entra um dos valores mais fortes do filme: perseverança. Michael sabia que seria difícil reconstruir sua vida. Cada porta fechada, cada olhar de desconfiança, cada palavra de dúvida da própria família era um golpe no coração. Mas ele continuou. Ele treinou sozinho, trabalhou duro e nunca deixou que os erros dos outros o definissem. Isso ensina uma coisa importante: o mundo nem sempre é justo, mas a gente precisa seguir em frente mesmo assim. Outro valor essencial na história é a fé. Michael passou anos na prisão, um lugar onde muita gente perde a esperança. Mas em vez de se entregar ao desespero, ele encontrou força na fé. Ele acreditava que Deus tinha um propósito para ele, que tudo o que ele estava passando fazia parte de um plano maior. Não quer dizer que ele não teve dúvidas ou momentos de fraqueza, mas a fé dele era mais forte do que o medo. E isso fez toda a diferença. Além disso, o filme mostra a importância da superação pessoal. No torneio, Michael não estava só competindo contra outros jogadores. Ele estava lutando contra os traumas do passado, contra a insegurança, contra a sensação de que nunca teria uma nova chance. Cada enterrada que ele fazia não era só uma jogada bonita, era um símbolo da sua luta para provar que ele ainda era alguém. Ele recebeu uma segunda chance quando cumpriu sua pena na prisão por um crime que não cometeu. Este é Michael, um ex-jogador de basquete muito talentoso, que agora tenta provar para si mesmo e para todos que têm talento no basquete. Neste caminho, ele encontra amigos que lhe ajudam a participar de campeonatos, onde ele possa mostrar tudo o que sabe. Mesmo vendo toda uma multidão impressionada com suas habilidades únicas no basquete, Michael precisa enfrentar ainda o maior desafio da sua vida: convencer sua própria família de que foi condenado injustamente. Conheça a vida deste grande campeão,
que terá que vencer esses dilemas e traumas para se tornar um ícone para toda a sua geração. Imagine, você é jovem, talentoso e tem um futuro brilhante no basquete. Todo mundo acredita que você vai ser uma estrela, talvez até jogar na NBA. Esse era o Michael Diggs. O cara era incrível nas quadras. Fazia jogadas que ninguém conseguia parar. Ele estava a um passo de realizar seu sonho. Mas aí, do nada, a vida dele vira de cabeça para baixo. Uma noite, algo terrível acontece. Um crime é cometido e, de alguma forma, ele acaba sendo acusado injustamente. Ele jura que não fez nada, mas ninguém acredita nele. As provas estão contra ele e o tribunal não quer nem saber. Resultado: Michael vai para a prisão, um jovem cheio de talento, agora preso por algo que ele nunca fez. No começo, o desespero bate forte. Ele perde tudo: sua carreira, sua reputação e, o pior de tudo, a confiança da própria família. Dentro da cadeia, a vida é dura. Ele precisa se adaptar a um ambiente cheio de gente perigosa, onde todo mundo está sempre pronto para brigar. O tempo passa devagar e cada dia é uma luta para não perder a esperança. Mas Michael não desiste. Ele começa a buscar força na única coisa que ainda resta: sua fé. Mesmo rodeado por injustiça, ele acredita que Deus tem um plano para ele. Ele aprende a ser paciente, a controlar sua raiva e a encontrar paz, mesmo estando preso. Durante os anos na prisão, ele não abandona o basquete. Sempre que pode, ele treina, joga sozinho, imaginando o dia em que terá uma segunda chance. Outros presos começam a respeitá-lo, não só pelo que ele faz na quadra, mas também pelo jeito como ele encara a vida. Então, finalmente, o dia chega. Depois de cumprir sua pena, Michael é solto. Mas a liberdade não é tão doce quanto ele imaginava. Lá fora, as coisas não são fáceis. Ele sai da prisão sem dinheiro, sem emprego e sem apoio. A sociedade olha para ele como um criminoso, mesmo sem ele ter feito nada. E o pior: sua própria família ainda duvida da sua inocência. Michael precisa começar do zero. Ele tem que encontrar um jeito de reconstruir sua vida, provar que ainda é um jogador talentoso e, acima de tudo, convencer sua família de que ele nunca foi culpado. O problema é que o mundo não dá segundas chances tão facilmente. Ele tenta arrumar um trabalho honesto, mas sempre que alguém descobre que ele foi preso, já era. Portas fechadas na cara dele o tempo todo. Ele quer voltar a jogar basquete, mas como? Quem vai dar uma chance para um ex-presidiário? Pior ainda, sua própria família olha para ele com dúvida. Eles não dizem na cara, mas dá para ver nos olhos deles. E se ele realmente for culpado? Isso machuca mais do que qualquer pancada na quadra. Mas Michael não desiste. Ele continua treinando, mesmo sem um time, mesmo sem uma quadra oficial. Ele treina em qualquer lugar, em ruas vazias, em quadras de bairros abandonados, onde der. Ele sabe que ainda tem talento, que nasceu para isso. Então, uma luz no fim do túnel. Um amigo do passado aparece. Esse cara, que acreditou nele desde sempre, fala sobre um torneio de enterradas. Um campeonato grande, com prêmios em dinheiro e, mais importante, uma chance de mostrar ao mundo que ele ainda é um monstro no basquete. Michael topa na hora. Mas tem um problema. Ele precisa de um treinador, alguém que o ajude a voltar ao seu auge. E é aí que entra um ex-treinador aposentado, um cara que já viu de tudo no basquete. No começo, esse treinador não quer nem saber de Michael. Por que eu ajudaria um ex-presidiário? Mas Michael insiste. Ele mostra dedicação, mostra que não está ali de brincadeira. Aos poucos, o treinador aceita ajudá-lo. Os treinos são pesados, puxados. Michael sente dor, sente o cansaço, mas não para. Ele sabe que essa pode ser sua última chance. Durante esse tempo, ele também vai fazendo amigos novos, pessoas que o incentivam e começam a acreditar nele. Mas também aparecem os invejosos, aqueles que não querem ver ele se dar bem. E como se já não bastasse tudo isso, Michael ainda tem que lidar com a pressão psicológica. A cada treino, a cada arremesso, ele lembra do tempo que perdeu na prisão, das oportunidades que foram arrancadas dele, mas ele empurra esses pensamentos para longe e segue em frente. Chega o dia do torneio, a arena está lotada. O barulho da multidão é ensurdecedor. Todos os melhores jogadores de enterradas do país estão ali. Alguns deles já ouviram falar de Michael, mas tratam ele como um ninguém. Esse cara aí, tá achando que vai vencer a gente? Michael não responde.
Ele deixa a bola falar por ele. Só que logo no começo, as coisas não saem como ele queria. Ele erra algumas jogadas, sente a pressão. Parece que os anos fora da competição ainda pesam. Os adversários estão preparados e fazem de tudo para desestabilizá-lo. Mas então, algo muda dentro dele. Ele respira fundo, lembra de tudo que passou, de todas as batalhas que venceu só para estar ali. Ele se concentra. E aí, quando chega a sua vez novamente, BUM! Michael faz uma enterrada absurda, daquelas que ninguém esperava. A plateia vibra, os adversários olham com surpresa. Ele não só ainda tem talento, ele está melhor do que nunca. Michael segue avançando, mas sente a pressão. Cada movimento dele é analisado, cada erro pode custar a vitória. Os juízes estão de olho, os adversários querem derrubá-lo. E no meio disso tudo, tem a voz na cabeça dele dizendo: e se eu não for bom o suficiente? Mas ele não chegou até ali para desistir. Na semifinal, ele encara um rival que não só é talentoso, mas também quer humilhar Michael. O cara provoca, fala besteira, tenta desconcentrá-lo. Na primeira tentativa, Michael erra. O rival sorri, como se já tivesse ganho. Michael fecha os olhos, respira fundo e lembra de tudo o que passou. Os anos na prisão, o preconceito, as portas fechadas. Ele sabe que não pode deixar essa chance escapar. Então ele corre, salta e faz a enterrada. Uma coisa absurda, inacreditável. A bola entra com tanta força que a tabela balança e a plateia explode. Todo mundo fica de pé. Os juízes se olham, impressionados. Nota máxima. Agora é a final. Michael contra o favorito do torneio. Esse cara nunca perdeu uma competição. É uma lenda nas enterradas. Ele começa mandando jogadas impressionantes. E Michael precisa superá-lo. O primeiro salto de Michael é incrível, mas o rival ainda está na frente. Agora é tudo ou nada. Ele precisa de uma jogada perfeita, algo que ninguém jamais fez. O ginásio inteiro prende a respiração. Michael pega impulso, corre, salta, e no ar, parece que o tempo para. Ele gira o corpo, passa a bola entre as pernas e finaliza com uma enterrada monstruosa. O ginásio vem abaixo, as pessoas gritam, se levantam, jogam as mãos para o alto. Os juízes olham uns para os outros e não têm escolha. Nota máxima. Michael vence o torneio, mas a vitória não é só o troféu. Ali, naquele momento, ele sente algo maior. Ele provou que ainda é um campeão, que ainda tem valor. O público, que antes duvidava dele, agora o aplaude. Ele vê nos olhos das pessoas respeito, admiração. Mas falta uma coisa. Ele olha para a arquibancada e vê sua família. Pela primeira vez desde que saiu da prisão, eles não têm mais aquela dúvida no olhar. Eles não precisam de palavras para dizer: a gente acredita em você. Michael entrou naquele torneio querendo provar algo. Ele queria mostrar que ainda era um grande jogador, que tinha talento de sobra e que merecia respeito. Mas no fim das contas, a maior vitória dele não foi o troféu. Foi algo muito maior. O que essa história realmente mostra é que a vida sempre dá pancadas na gente, às vezes injustamente. Michael foi preso por um crime que não cometeu, perdeu anos da vida e quando saiu, ninguém queria dar uma segunda chance. Ele poderia ter desistido, poderia ter se revoltado contra o mundo e se entregado à raiva. Mas ele escolheu outro caminho. E aí entra um dos valores mais fortes do filme: perseverança. Michael sabia que seria difícil reconstruir sua vida. Cada porta fechada, cada olhar de desconfiança, cada palavra de dúvida da própria família era um golpe no coração. Mas ele continuou. Ele treinou sozinho, trabalhou duro e nunca deixou que os erros dos outros o definissem. Isso ensina uma coisa importante: o mundo nem sempre é justo, mas a gente precisa seguir em frente mesmo assim. Outro valor essencial na história é a fé. Michael passou anos na prisão, um lugar onde muita gente perde a esperança. Mas em vez de se entregar ao desespero, ele encontrou força na fé. Ele acreditava que Deus tinha um propósito para ele, que tudo o que ele estava passando fazia parte de um plano maior. Não quer dizer que ele não teve dúvidas ou momentos de fraqueza, mas a fé dele era mais forte do que o medo, e isso fez toda a diferença. Além disso, o filme mostra a importância da superação pessoal. No torneio, Michael não estava só competindo contra outros jogadores. Ele estava lutando contra os traumas do passado, contra a insegurança, contra a sensação de que nunca teria uma nova chance. Cada enterrada que ele fazia não era só uma jogada bonita,
Era um símbolo da sua luta para provar que ele ainda era alguém. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.